Oi gente, eu sou Daniela Nascimento e no vídeo de hoje nós vamos falar mais sobre algumas figuras de linguagem. Vamos falar sobre literatura? Como eu já tinha falado em outros vídeos, o que são figuras de linguagem que nós vamos falar hoje? Vamos relembrar? Figuras de linguagem são os recursos linguísticos usados para deixar nossas mensagens mais expressivas, tá certo? Normalmente as pessoas acreditam que as figuras de linguagem só ocorrem na literatura, né? Que só grandes autores podem fazer uma figura de linguagem no seu texto, mas não. Todos nós, todos os dias, utilizamos figuras de linguagem nas nossas falas, na nossa expressão, tá certo? Como eu também disse para vocês, nós temos figuras de linguagem, tá certo? Divididas aqui em alguns tipos, tá? Onde elas se manifestam. Figuras de som, figuras de pensamento, figuras de construção, figuras de palavra, ou seja, aquelas que vão atuar no plano sonoro, no campo semântico das ideias, no campo sintático, e as figuras de palavras são aquelas que vão usar as palavras, trocar as palavras, fazer uma espécie de substituição por alguma palavra aproximada para intensificar, para enfatizar a mensagem que nós estamos expressando. Vamos falar sobre a primeira figura de linguagem desse vídeo? Olha só, vamos falar sobre eufemismo. Nossa, utilizamos eufemismo demais na nossa linguagem. O que é o eufemismo? O eufemismo, ele é uma figura, tá certo? Que consiste em suavizar uma mensagem. Toda vez que você quer falar algo que você considera muito forte, e aí você suaviza essa mensagem, você está fazendo um eufemismo, tá? Vamos aos exemplos? Olha, só a definiçãozinha. Consiste em estabelecer uma suavização de sentido, como eu havia falado para vocês. João faltou com a verdade. Gente, quem falta com a verdade está mentindo. Ou o indivíduo fala a verdade, ou ele mente, não existe meio termo. Mas, algumas vezes, parece que fala, olha, João mentiu. É forte. E aí nós falamos, olha, ele faltou com a verdade. A mesma coisa acontece quando alguém diz assim, olha, você disse uma inverdade. O que é uma inverdade? Uma inverdade é uma mentira, tá, gente? Mas por que algumas pessoas dizem inverdade em vez de mentira? Porque parece que mentira é algo muito forte, tem uma carga semântica muito pesada e por isso, as pessoas preferem fazer o eufemismo. Vamos aos outros? Ana foi morar nos braços de Deus. Ou até mesmo algumas pessoas dizem assim, olha, Ana descansou. A expressão descansou e foi morar nos braços de Deus, foi morar com o Pai, todas essas expressões são eufemismos. Como assim são eufemismos? São tentativas de suavizar a mensagem, que é Ana morreu, tá? Muitas pessoas acham que falar em morte ou citar morte seria muito pesado num momento como esse. Então as pessoas dizem, Ana, João, Pedro, né, foi morar nos braços de Deus, descansou, né, para suavizar a carga semântica aí pesada da mensagem, tá? Outro exemplo é José desprovido de beleza. Gente, uma pessoa que é desprovida de beleza é a pessoa que nós chamamos popularmente de feia. Mas talvez dizer que o indivíduo é feio não seja tão bom, tenha uma carga semântica pesada, algumas pessoas consideram como ofensa. Então, em vez de dizer, olha, ele é feio, nós falamos o quê? Ele é um tanto desprovido de beleza. Outro eufemismo que muitas pessoas utilizam consiste na seguinte situação. Alguém vem e pergunta ao indivíduo, olha, qual é a sua profissão? E o indivíduo diz, estou disponível para o mercado de trabalho. Estar disponível para o mercado de trabalho é um eufemismo para estar desempregado. Mas muitas pessoas acham que dizer que está desempregado talvez seja muito forte, tenha uma carga semântica muito pesada. E então as pessoas dizem, estou disponível para o mercado de trabalho. Bem, vocês devem ter percebido que o eufemismo é aquela figura de linguagem que nós utilizamos muito no nosso cotidiano. Vamos falar sobre a próxima? Olha só, antítese. Gente, a antítese, ela é uma figura de pensamento, ela se manifesta no campo das ideias, tá certo? Ela quer expressar uma ideia de oposição. Ela é a única figura de linguagem que quer expressar oposição? Não, nós também temos o paradoxo, que nós vamos falar depois, tá? Mas o importante é saber que algo
tá? Que, vamos dizer assim, uma característica que define bem a antítese é saber que a antítese ela é uma oposição que se faz através de pares de palavras opostas. Como assim? Toda vez que nós tivermos palavras opostas dentro de um enunciado, nós temos uma antítese. Olha só. Né, ó. Figura de pensamento consiste na oposição de ideias, geralmente ocorre com pares de palavras opostas. O mito é o nada, que é tudo, ó, nada e tudo. Nós temos nada e tudo, tá? No mesmo enunciado, duas palavras opostas, antítese, tá? O corpo é grande e a alma é pequena. Grande e pequena, antítese também, tá? Quando um muro separa, uma ponte une. Separar e unir são palavras opostas. Nós temos uma antítese nesse enunciado, tá? Desceu aos pântanos com os tapires, subiu aos Andes com os condores. Descer e subir também são duas palavras contrárias. Se nós utilizamos duas palavras contrárias em um enunciado, nós temos uma antítese. É importante salientar que, assim como a hipérbole, a antítese é muito utilizada no Barroco, tá certo? Naquele movimento literário de meados dos anos 1600, movimento que não é apenas literário, é artístico também, tá certo? Nós vamos ter artistas barrocos no Brasil, como Aleijadinho, tá certo? Ó, então, olha só, essa oposição de ideias, ela vai estar muito presente no Barroco, mas também muito presente na nossa linguagem, nós fazemos muita antítese. Vamos à próxima? Ó, prosopopeia ou personificação, tá certo? Os dois nomes se referenciam à mesma figura de linguagem, tá certo? Prosopopeia ou personificação é uma figura de linguagem, tá certo? Que nós utilizamos normalmente quando nós atribuímos ações, tá certo? Ações e algumas qualidades, tá certo? Qualidades essas que estão ligadas a ações, tá? Ações ou qualidades, tá? Que não são propriamente do indivíduo ao qual nós estamos atribuindo. Daniele, não entendi. Ó, vamos ver a definição e vamos ver alguns exemplos que aí a gente vai entender. Olha só, consiste em atribuir ações ou qualidades de seres animados a seres inanimados ou características humanas a seres não humanos. Olha só, vou dar um exemplo antes de ler os exemplos, tá? Eu vou dar um exemplo. Olha só. Um exemplo bem prático para quem gosta de ler. Quem gosta de ler já deve ter lido fábula, tá certo? As fábulas são histórias, tá certo? São narrativas, onde normalmente existem animais. E esses animais, eles aparecem agindo, falando, tá? Ó, quando você está lendo lá sua fábula, né? E lá você viu, a raposa falou. Olha só, falar não é uma ação própria da raposa. A raposa é um animal, ela uiva, mas falar ela não fala. Então essa frase, a raposa falou, tá? Essa frase possui uma prosopopeia, uma personificação, tá certo? Eu estou dando uma característica humana a um ser que não é humano, a um animal, tá? Então, toda vez que nós atribuímos ações humanas a seres não humanos, animais ou objetos, nós estamos fazendo uma prosopopeia. Olha os outros exemplos que eu coloquei aqui. As pedras andam vagarosamente. Olha só, pedra andando. Pedra não anda, andar é uma característica humana, tá certo? Como pedras não andam, como eu estou atribuindo uma ação humana a algo que não é humano, eu estou fazendo uma prosopopeia. Olha a outra. A floresta gesticulava nervosamente diante da serra. Floresta gesticulando, não, gesticular também é uma ação humana, tá certo? Ação humana é essa que aqui eu atribuí à floresta. Agora vamos entender uma coisa, né? Nós não podemos entender essa oração literalmente. Dentro de um contexto aqui, essa oração pode querer dizer o quê? Que a floresta se movia, né? Talvez por causa do vento, tá? Mas aqui, ó,
Em vez de dizer a floresta se movia por causa do vento, o autor optou por este recurso estilístico para deixar a mensagem mais enfática, mais bonita. Por que não, né? Mais estética, né? Ó, a floresta gesticulava. Gesticular não é qualidade da floresta, é uma qualidade humana, tá certo? Atribuímos uma ação humana a um ser não humano, isso é prosopopeia. Aqui embaixo, ó, o vento fazia promessas suaves a quem o escutasse. Fazer promessas também é uma ação humana, também é uma qualidade humana, não é uma qualidade do vento, temos prosopopeia. Ó, chora violão, tá? É como se fosse uma ordem dizendo, ó, violão, chore, tá? O violão, ele não pode chorar, tá? Chorar é uma ação atribuída a pessoas. Novamente, atribuir uma ação humana a um ser que não é humano. Também é prosopopeia, tá? Vamos à próxima? A próxima figura de linguagem é a gradação. Gente, a gradação é outra figura de linguagem que nós cometemos muito na nossa fala, no nosso cotidiano. Ela não está somente na literatura, tá? A gradação, ela consiste numa sucessão de ideias, uma sucessão que a gente costuma dizer que é uma progressão de ideias. Essa progressão de ideias, ela pode ser crescente ou decrescente, tá certo? Como assim, Daniele, progressão de ideias, sucessão? Quando nós aprendemos que as pessoas nascem, crescem e morrem, nascem, crescem e morrem, né? Esse enunciado, as pessoas nascem, crescem e morrem, é um enunciado com gradação. Eu coloquei aqui, ó, 3 ações que acontecem em sucessão: nascer, crescer e morrer, tá certo? Como é uma progressão, tá certo, do menor para o maior, é uma progressão crescente, nós dizemos que essa gradação, ela tem um clímax, tá certo? Olha só o exemplo que eu coloquei, um coração chagado, e ó, esse chagado é cheio de chagas, de feridas, tá certo? Ó, um coração chagado de desejos, latejando, batendo, restringindo, tá certo? Ó, aqui embaixo nós temos uma gradação. E uma gradação que se configura como um clímax, tá certo? Porque é uma progressão ascendente, do menor para o maior. Gregório de Matos tem um poema em que ele fala da juventude, da beleza, e faz uma espécie de metáfora com isso, dizendo que a juventude, ela é uma flor, tá certo? E aí, nesse poema, ele faz uma gradação, tá? Ele vai falando que a flor, ela pode murchar, ela pode morrer. E aí, lá no finalzinho, ele diz mais ou menos assim, eu não me lembro ao certo dos versos, ele diz: não deixe que o tempo te converta essa flor em pó, em cinza, em sombra, em nada, tá? É mais ou menos isso, tá certo? Eu posso ter errado a sequência, mas ele faz uma gradação, tá certo? Do maior para o menor. Se vocês quiserem dar uma conferida depois no poema, vocês vão achar, tá certo? Esse poema é super fácil de encontrar na internet, em qualquer livro, tá? Se vocês forem ler esse poema mais detalhadamente, vocês vão ver que neste verso ele faz uma gradação de ideias do que a flor vai se tornar, tá certo? Até a sua morte, e isso é uma espécie de analogia para a velhice, que a beleza vai se definhar até se acabar, tá certo? Gente, hoje nós falamos sobre algumas figuras de linguagem que são bastante recorrentes na nossa língua, tá certo? Falamos sobre prosopopeia, tá? Aquela figura de linguagem que consiste em atribuir ações, tá certo? Humanas a seres normalmente não humanos. Ó, um verso lá do romantismo que diz que as ondas beijavam a areia. Onda não beija, tá certo? Quem beija, ó, somos nós, pessoas, tá? Ó, quando o autor lá da segunda fase do romantismo diz que as ondas beijavam a areia, ele estava fazendo uma prosopopeia. Nós falamos também de antítese. Antítese é a oposição de ideias que se faz através de pares opostos de palavras, tá certo? Ó, nós falamos também sobre o eufemismo. O eufemismo é aquela suavização, tá? Quando nós achamos que algo é muito forte para ser dito, nós vamos lá, ó, e suavizamos, tá certo? Como, ó, Ana foi morar nos braços de Deus. Ana foi morar nos braços de Deus é um eufemismo para morrer. Tá certo? Ó, a última das figuras de linguagem que nós falamos foi a gradação. A gradação é aquela sucessão de ideias, que pode ser uma progressão ascendente, tá certo? Do menor para o maior, ou uma descendente, do maior para o menor, tá bom? Olha só,
Depois de estudarmos todas essas figuras de linguagem, você vai querer ver mais vídeos de figuras de linguagem, tá? Se sim, vocês acessam, tá? O site do colégio, colégiointerativo.com.br.